Olá, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Euler, professor de matemática, e estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Você está convidado a vir junto conosco aprender aqui muito mais sobre o conceito matemático. Na nossa aula de hoje, estaremos dando continuidade ao nosso estudo aí sobre os conceitos estatísticos. E hoje vai ser muito legal, porque estaremos fazendo aí uma análise sobre a relação que tem a estatística com a utilização do gráfico, né? E existem vários tipos de gráficos, nós vamos ver as aplicações e como eles vão ser utilizados na nossa vida, né? Bom, então, nesse momento já peço que você acompanhe, não saia daí, porque aqui você vai aprender muito mais sobre matemática com o professor Euler, tá bom, gente? Pegue aí a sua agenda, o seu caderno, o seu livro didático, acompanhe a nossa aula porque vai ser muito importante para o seu aprendizado. E a nossa aula vai começar a partir de agora. Livro didático, a nossa aula vai ter uma base aí na página 10, tá bom? Da página 10 em diante, tá? Você vai acompanhar a nossa aula da página 10 em diante. Então, vamos lá. Temos aqui o estudo, né, dos tipos de gráfico, ou seja, a representação gráfica de dados. Pessoal, os dados que nós fazemos o estudo de uma determinada população ou uma amostra podem ser representados graficamente. E esses gráficos, eles são uma forma de trazermos, né, as informações ali adquiridas para a realidade montada em uma determinada tabela, né? E essas informações elas têm que ser precisas, tá bom? A probabilidade de erros tem que ser bem mínima, tá bom? Bom, através desse conhecimento aí sobre o conceito de estudo de gráfico é que nós vamos fazer aqui a nossa aula de hoje, tá? Vocês já estudaram com certeza esses assuntos, nós vamos estar aqui recapitulando com vocês, tá? E com certeza vendo aí qual a importância de estudarmos, para que nós podemos passar para o nosso próximo tópico, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a apresentação gráfica, né? Olha só, a apresentação gráfica ela vai ser originada, né, por um complemento, tá? Ela vai ser complementar. Deixa eu só verificar aqui a complementação. Beleza. Então a representação gráfica ela vai surgir a partir dos conhecimentos aqui através dos gráficos de setores ou de pizza, né? Aí quando nós começarmos a entender o estudo sobre os gráficos é que nós vamos verificar como é feito a utilização dele no nosso dia a dia. Então observe aqui a seguinte situação, gente. Nós temos aqui uma situação parecida, né, que é normal nós temos no nosso dia a dia, que é a utilização do gráfico de setores ou de pizza. Bom, para termos ou montarmos um gráfico como esse, nós vamos precisar primeiramente fazermos essa figura circular, certo? E dividir ela em fatias, né, que nem o parecido a pizza. Bom, e essas fatias elas vão representar um determinado ângulo, tá? Lembrando que a soma de todos os ângulos tem que ser 100%. E esse 100% representa aí a quantidade total, né? Cada fatia desse gráfico representa uma quantidade de porcentagem ou um determinado valor, né, numérico. Então, gente, olha só. Nós temos aqui, ó, por exemplo, um gráfico que representa a faixa etária, um gráfico que representa o grau de instrução e o gráfico que representa a renda média e a avaliação sobre os negócios gerados. Observem que cada fatia desse gráfico representa uma porcentagem. E essa porcentagem ela é representada por um valor numérico também, tá? Então eu quero que vocês entendam que o gráfico de setores, né, ele é muito utilizado para representar essas informações, tá? Lembrando que a junção de todas as fatias. Então, turma, é comum nós vermos aqui no dia a dia, né, nos jornais, nas revistas, na televisão, nas próprias páginas das internet e outros meios de comunicação também, né, a utilização de gráficos, né? E essas informações, esses dados, eles são levantados e representados cada um por um tipo de gráfico, tá? E eu quero que vocês tenham bastante atenção aí para que nós possamos entender cada conceito de cada tipo de gráfico, tá bom? Bom,
Então, observem que a somatória das porcentagens aqui, ela vai ser igual a 100%. E cada porcentagem dessa representa um valor numérico, né, do valor total. E como é que nós vamos fazer para determinar esse valor total, professor? Bom, geralmente a informação da questão ela vai trazer esse valor para vocês, tá? Digamos que se ela não trazer o valor total para você, ela vai ter que trazer uma dessas informações na forma numérica, tá? Para que vocês possam determinar qual é a quantidade aí de informações que está sendo coletada ou também sendo estudada, né? Então, observe que nesse primeiro caso, a faixa etária teve aqui um período, né, uma quantidade, uma escala de idade. E a escala variou de 18 a 24 anos, de 25 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 ou de 60 ou mais, né? E observe que cada idade é representado com uma fatia do gráfico, né? E também uma cor. Gente, é muito importante que em um gráfico de setores tenha uma legenda. O que é a legenda, professor? A legenda é essa informação que nós temos aqui do lado, informando aqui com as cores, né? O que está sendo estudado e quais são as características desse estudo, tá bom? Então, através da legenda é que nós vamos entender o que o gráfico está solicitando, tá bom? Bom, aqui nós vamos também ter a renda média, né? Observe aqui, ó, até R$380. Nós temos essa cor, já a cor um pouco mais escura, não dá para verificar muito, então eu vou só falar parcialmente, né? Que cada valor desse corresponde aí um valor em dinheiro, tá? A mesma coisa que o grau de instrução, né? Um analfabeto, o fundamental, o nível médio, o nível incompleto, pós-graduação, enfim. Cada barra dessa, cada setor, né, vai representar uma quantidade de alunos que tem um grau de instrução. Beleza? Tranquilo, né? Agora nós vamos para o próximo tópico, né? Lembrando que nós vamos falar de cada tipo de gráfico, ok? Vamos falar agora do gráfico de barras, tá bom? Gráfico de barras. Bom, o gráfico de barras, gente, é muito utilizado aí no nosso dia a dia também. Claro que nós precisamos entender que existem aí dois tipos de gráficos, né? De barras. Os barras vertical e barra horizontal, tá? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Mas onde e quando nós utilizamos o gráfico de barra, professor? Vamos lá. Bom, nesse gráfico, gente, de barras, nós temos a seguinte possibilidade, né? Os dados de cada classe, certo? De cada classe, eles vão ser distribuídos no eixo vertical, tá? Nesse caso, nesse eixo aqui, ó. As classes vão ser montadas nesse eixo. Já no eixo aqui horizontal, né? Vamos ter os valores correspondentes a eles, tá bom? Então, observe aqui, por exemplo, como você conecta seu computador à rede elétrica. Observe que nós temos aqui, ó, direto na tomada, filtro de linha, né? Ou frente de linha, estabilizador de voltagem ou no break. Bom, nós temos aqui, ó, a quantidade de pessoas que responderam em cada item. Observe que o no break está aproximadamente aqui, ó, a 100 ou 100, né? Está aproximadamente a 100, 110 a 100, por aí. Aqui, ó, estabilizador de voltagem, exatamente 225. Filtro de linha acima de 150. Direto na tomada, está aí entre, acho que 50 pessoas, né, nesse caso. Então, observe que aqui no eixo de Y, né, no eixo de Y, nós temos a informação, e já aqui no eixo de X, nós temos os valores numéricos, né, que cada um representa. Beleza? Então, essa aí é a primeira utilização do gráfico de barras, né? Beleza. Agora vamos para o próximo. O nosso próximo tipo de gráfico é o gráfico, observe aqui o nosso GIF, né, representando aqui, ó, essas informações aqui direcionadas a crescimento populacional, né? Temos aí os anos e vocês podem verificar como é representado, né? Aqui nós temos aqui o período de tempo, certo? E aqui nós temos os países, né? Acredito que são os países, não, são capitais, tá? Nova York, Macau, Singapura, Dubai, Hong Kong, Istambul, né? Londres e assim por diante. Aqui representa aqui as capitais e aqui nós temos a quantidade de período de tempo, né? Beleza.
gráfico de barras múltiplas ou agrupadas. Essa aqui, ó, gente, é para a gente entender qual é a diferença de um e outro, né? Observe aqui, ó, por exemplo, nós temos a safra, né, de 2007 2008, que está com certeza aqui no período em relação ao tempo, né? E temos os alimentos, feijão, arroz e milho. Bom, vocês podem verificar pela figura o feijão, o arroz e o milho, né? Eles estão de barras múltiplas. Por que eles estão barras múltiplas? Porque são 2 anos que estão sendo comparados nessa pesquisa, né? O ano aqui, ó, 2007 e o ano posterior, 2008, né? 2007 o feijão foi 150, né? Eu acredito que com certeza aí toneladas, né? E 2008 foi 180 toneladas. Bom, observe que aqui houve um aumento, né? Em comparação, ou um acréscimo em comparação aos 2 anos, tá bom? Aqui, ó, o arroz, observe que de 160 foi para 190, também um aumento. E aqui do milho de 80 foi para 100, né? Aqui foi um aumento de 30, aqui foi um aumento de 30 e aqui foi um aumento de 20, certo? Beleza, né? Temos mais um outro tipo aqui de modelo de gráfico. Nós temos aqui, ó, ano de estudo e pesquisa de 10 anos e mais. Então, sem instruções e menos de 1 ano, observe que aqui a legenda nos está informando que são homens e mulheres. Os homens é na cor pouco amarelada e as mulheres são na cor laranja, tá? Observe aqui, ó, que sem instrução de menos de 1 ano foi igual, né? Com 1 a 3 anos foi um pouco maior a quantidade de homens, né? Aqui a 4 a 7 anos foi maior também a quantidade dos homens. Aqui a quantidade foi quase igual. E aqui a quantidade de mulheres 11 mais foi maior, tá? Então essa informação aí do gráfico do IBGE mostra sobre o ano de estudo das pessoas de 10 anos e mais de 2005. Beleza? Vamos para mais um tópico. Vamos falar agora aqui para vocês sobre o gráfico de linhas. E quando utilizarmos ele, né? Quando é que nós utilizamos o gráfico de linhas? Bom, o gráfico de linha é muito comum ver no Jornal Nacional, nos jornais aí, sobre um determinado dado. E esse gráfico, ele vai sendo oscilado, né? Ele vai oscilando dependendo muito aí do que está sendo estudado, tá, gente? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá a tela. Isso. Beleza. Olha só, nós temos consumo de energia nos últimos 7 meses, né? Observe aqui, ó, como está tendo uma escala. Temos o mês de março era 80, deu uma queda para 40 em abril, aumentou aqui, voltou a ser 80 em maio, subiu para 110 em junho, subiu a 180 em julho, deu uma queda para 120 em agosto e subiu para 240 no mês de setembro. Esse tipo de gráfico de linha é muito utilizado para representar situações como essa, né? Onde está tendo aí uma oscilação, né? E nós temos aqui, ó, consumo em quilowatts, né? Que nós podemos observar. E aqui nós temos o período de tempo, que nesse caso são os meses, certo? Beleza, gente? Tudo tranquilo, né? Vamos lá, observem aí mais um exemplo no detalhe. Taxa de analfabetismo de 2004 a 2005. Nós temos aqui, ó, pela linha vermelha os homens, né? Observe que diminuiu, certo? E em relação às mulheres também diminuiu, certo? De 2004 para 2005. 2004 era acima de 11,5 e 2005 chegou abaixo de 11,5. Aqui 2004 era acima de 11 e 2005 abaixo de 11, né? Então houve uma queda. Através desse tipo de gráfico nós podemos observar aí, ó, como está o andamento de uma determinada pesquisa. Por exemplo, na condição que nós estamos agora, sobre a pandemia, né? Aí temos aqui, por exemplo, o número de casos, lá no mês de janeiro, aí o número de casos está aqui, né? Aí fevereiro deu uma queda, aí março subiu, né? Aí abril manteve estável, mesma estabilidade. Aí junho aumentou, aí julho diminuiu. Então, isso aí nós podemos representar pelo um gráfico de linhas, tá bom? Beleza. Mais um outro tipo de gráfico são os gráficos pictogóricos ou pictogramas, né? Esse aí é muito legal, gente. Nós estudamos o pictogramas. Então, os pictogramas, eles são gráficos cujos dados são representados por meio de figuras, tá? Cada figura vai representar aí esse tipo de gráfico. E ele é bem decorativo, tá, gente? É bem decorativo mesmo. Bastante ilustração. Olha só, por exemplo, isso aqui, ó.
Produção mundial de carros. Observe que nós temos aqui o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha, né? Cada carro representa aqui uma quantidade, né? Observe aqui, ó, 3 carros representou 7.612.000. Aqui nos Estados Unidos, 2 carros representou 6.350.000. Aqui na Alemanha, 4.362.000. Certo? Observem aí que esses pictogramas eles são representados com figuras, né? Vamos para mais um exemplo. Ó. Número de torcedores. Qual time você torce? Nós temos aqui em vermelho a camisa do Internacional, em azul a camisa do Grêmio ou a camisa verde, camisa da Juventude. Tá? Observem que esse gráfico aqui, ó, ele representa através de figura. Nem todas as vezes as figuras vão estar completa, tá bom? Algumas vezes as figuras vão estar incompletas e você precisará determinar ali através da parte visual. Tudo bem, né, gente? Essa parte gráfica nós vamos entender, claro, com aplicação e coleta de dados. Vamos lá para a nossa primeira aplicação sobre estudo de gráfico. Pegue aí o seu caderno, escreva esse exemplo, tá? Que ele vai servir muito para vocês futuramente. Olha só. Em uma determinada família, foi realizada uma pesquisa para saber sobre a utilização da máscara para evitar o contágio da Covid-19. O resultado foi expresso no gráfico abaixo. Está aqui o gráfico. Esse foi o gráfico, tá? Olha só, nós temos ruim, bom, ótimo, excelente. As pessoas foram aí entrevistadas, né? E aí elas responderam aí de acordo com o que o gráfico está mostrando. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Bom, queremos saber o total de pessoas. Já o nosso problema nos deu a informação que foi uma família, né? E essa família, com certeza, estavam morando em uma mesma casa, certo? E foi feito aí a somatória, né? Do total de pessoas. E como é que eu vou determinar, professor? É só você contar aqui, ó, no eixo de Y, né? A quantidade de pessoas. Então, respondendo aqui essa primeira pergunta, vamos colocar aqui a nossa canetinha, né, gente? A primeira pergunta, vamos responder aqui, ó. Vamos ter 6, né? Aqui colocar o total. Total igual 6 pessoas mais 4 pessoas mais 2 pessoas mais uma pessoa. Então, somando aqui, 6 mais 4 vai dar 10, 10 mais 2 vai dar 12, 12 mais 1 vai dar 13. O total de pessoas entrevistadas nessa família foram 13 pessoas, tá? Essa é a nossa primeira solução para esse nosso primeiro exemplo ou a primeira pergunta, né? Aí temos a segunda pergunta. Quantos por cento aproximadamente representa ótimo? Então, temos aqui o ótimo, né? Está aqui a quantidade de ótimo. Quantas pessoas votaram em ótimo? 6 pessoas. E como é que eu vou fazer a porcentagem, professor? A porcentagem você vai fazer aí, ó, que é a frequência, né? Bom, então você vai fazer 6 pessoas, né? Dividido pelo total de pessoas, que nesse caso é 13, tá bom? Bom, dividindo aí 6 dividido por 13, vamos ter um valor aproximado, né? 6 dividido por 13 vai dar 0, vírgula. Vamos ver. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes... Cadê aqui, gente? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer bem aqui, tá? 6 dividido por 13. 6 dividido por 13. Vamos fazer aqui rapidão. Só um rascunho aqui pra gente... Vai acrescentar o 60 e 0, vírgula. Aí vamos ter 4, né? Porque 5 vezes vai repassar, então é 4. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Sobrou 8. Aí 80 por 13 vai dar aproximadamente 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 3, 6, né? Então vai dar aproximadamente 0,46. 0,46%, tá? Isso aqui é uma aproximação. É aproximadamente 46%. Então 46%
Isso aqui é uma aproximação, gente, tá? Pode ser mais, tá? Vamos aproximar para 46, mas poderia ser 47 também. Então, aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 46%. Como eu falei, aproximadamente, né? Bom, temos o próximo item. O próximo item é a letra C. Quantos por cento escolheram excelente? Excelente é 1 dividido por 13, né? Opa, 1 dividido por 13. Então, excelente é 1 dividido por 13, né? Deixa eu colocar aqui a canetinha, gente. 1 dividido por 13. Então, 1 vai dividir por 13. E 1 dividido por 13 vai ser igual a 0, 0, vamos verificar, 0, deixa eu colocar aqui, 1 dividido por 13, né? Vai dar um bem pequeno, vai dar 10 aqui, não pode. Aí 100, né? 100 dividido por 13 vai dar 0,8 vezes 3 vai 21, não, 7, né? 0,7, 7 vezes 3, não, já passa, vai dar 6. Deixa eu fazer aqui. 60, 6 vezes 3, 18. 7, 70, isso, 7 mesmo. 7 vezes 3, 21, fica 1, vai 2, 7 vezes 1, 7, 2, 90, né? 91. Então, vai dar 91, aqui vai dar 91, e vai sobrar 9. E aí 90 dividido por 13 vai dar 7. Então, 0,77. Não, é 0,077, né, gente? Deixa eu só... Aqui é 0,0... Aqui é um 0, tá? 0,077. Que isso vai nos dar 0,7%. Aproximadamente, tá? 0,7%. Cadê aqui? Vamos ver. Vai andar 2 casas decimais. Não, 7. Peço desculpa que aqui não é 0, é 7. 7,7%. Isso, 7,7%. Esse vai ser o valor aproximado, tá? Pronto. Essa aí é a nossa resolução para essa questão. Vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui é uma questão, ela é bem complexa porque nós estamos fazendo sem o uso da calculadora, né? Mas é dessa maneira que vamos trabalhar o conceito de porcentagem, tá? Com aproximação também. Aqui até poderia ficar 47%, tá? Eu utilizei um valor mais próximo, mas poderia fazer 47%, dependendo da casa decimal aqui. Agora vamos lá para o próximo exemplo. Deixa eu colocar aqui. Valores. Uma pesquisa foi realizada com 200 pessoas sobre a satisfação da compra do produto A. O resultado foi expresso no gráfico abaixo. Então, foi feita uma pesquisa sobre o produto A. Está aqui a satisfação dos consumidores do produto A. Temos aqui, ó, 75%, 10% e 25%, né? A soma do total vai dar 110%. A questão quer saber muito satisfeito, satisfeito e insatisfeito. Bom, nós temos aqui a letra A. Quantos clientes estão muito satisfeitos? Esse muito satisfeito é essa cor, né? Então, 10%. Pessoal, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos pegar aqui, gente, e dividir, né? Deixa eu colocar aqui. O 10%, 10, dividido por 100, certo? 10 dividido por 100. E multiplicado por o valor de 200. Então, fazendo esse cálculo aqui,
nós vamos ter o 100 simplifica as duas casas decimais. Então 10 vezes 2 vai dar 20. 20 pessoas estão muito satisfeitos com essa compra, tá bom? 20 pessoas. E é verdade, porque 10% de 200 é 20. Aí temos a segunda pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta tem o seguinte: quantos clientes estão satisfeitos? Está aqui satisfeito, é 75, né? Então, como é que nós vamos fazer esse processo, professor? Tá aqui, mesma coisa. Ó. Vai fazer 75 dividido por 100, certo? 75 dividido por 100 multiplicado por 200. Então, faz o mesmo processo aqui, gente. Simplifica os dois zeros, né? Simplifica os dois zeros. 75 vezes 2 vai dar 150. Então, 150 clientes estão satisfeitos com essa compra, tá bom? Pelo consumo, né, desse produto. Temos agora um próximo item. Próximo item. Quantos clientes estão insatisfeitos? Bom, insatisfeitos é 25%. Então, vamos fazer o cálculo também. É 25 dividido... Gente, não tem só essa maneira de fazer, tá? Existe a regra de 3 simples. Existem várias formas de fazer, mas nós estamos fazendo assim, ó, para vocês entenderem como é feita a porcentagem. 25 sobre 100 vezes 200, né? Isso aqui vai dar 50 vezes 200. Aqui vai dar 50, né, gente? Porque vai simplificar o 0 com 0. 0 e 0 simplifica. E 25 vezes 2 vai dar 50. Então, aí está a nossa resposta. Tá bom? Gráfico de setores, observe. 20 representa 10%. 150 representa o 75%. E 25 representa o valor de 50 pessoas. Professor, mas por que passou de 200 pessoas? Se alguém me perguntasse, né? Por que deu 220? Gente, porque aqui, ó, a porcentagem dá 120, tá? Tá dando 120 aqui. É por isso que passou de 200 pessoas, tá bom? Beleza. Vamos para mais um exemplo, para nós terminarmos nossa aula, né? Vamos lá para mais um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos para mais um exemplo. Temos aqui, ó. Em uma cidade votaram para prefeito. Deixa eu ver aqui. 60 mil habitantes. Determine a quantidade de votos que cada candidato conseguiu. Então é claro que vai ter um gráfico. Esse gráfico está aqui, ó. O gráfico de setores está aqui, ó. Temos a Janete 45%, o Paulo 25%, o Moacir com 15%, o Fabiano com 10% e brancos e nulos com 5%. Ele quer que determine aí para ele a quantidade de votos que a Janete conseguiu, né? Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Vamos lá. Vamos pegar aqui o valor da Janete, tá bom? A Janete conseguiu 45 dividido por 100, certo? Multiplicado por 60 mil. 60 mil. Então, nós vamos fazer aqui a simplificação, né? Os dois zeros aqui, ó. Simplifico os dois zeros também aqui. E agora é só multiplicar. Vamos acrescentar dois zeros aqui também à nossa direita. 6 vezes 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes 3, 6 vezes 4, 24 e 3, 27. Então, a Janete conseguiu 27 mil votos, certo? Esse foi o valor que a Janete conseguiu. Aí eu vou deixar para vocês determinarem agora do Paulo, tá bom? Vocês vão determinar para mim agora do Paulo e enviar daqui a pouco. Do Paulo e também do Moacir, tá, gente? E por último do Fabiano.
vocês enviem para mim a foto aí somente dessa questão, né, para vocês participarem da aula, tá? Vocês podem enviar a partir de agora. Vou deixar aqui a missão para vocês. Vamos lá para a missão de hoje. Deixa eu apagar aqui somente para irmos para a missão. Na nossa agenda, tá? A nossa agenda nós vamos ter a seguinte. Olha aí, gente. A agenda de hoje. Vocês vão fazer o livro de atividades a questões 6 a 9 da página 6 a 7, tá bom? Essa é a atividade para vocês fazerem hoje. E além dessa atividade, vocês vão mandar a atividade que eu deixei agora há pouco para vocês fazerem no caderno, tá bom? Bom, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma. Bom final de semana.